Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila. E a Dila hoje vai trazer uma receita aqui maravilhosa, muito fit, muito gostosa, que vocês vão amar fazer, que é um omelete ao banho-maria, muito saboroso. Esse omelete assim, ela não é nem frita e nem no forno, é no banho-maria, bem diferente. A gente vai usar aqui esse saco, eu comprei esse saco aqui, ó, de 1 quilo. R$4,90, como vocês podem ver, que a gente vai fazer essas omeletes e vai cozinhar ela nesse saco. Então, para isso aqui tem, ó, esse tanto de camarão aqui, que dá umas 200 gramas. Tem 2 cebolas que a gente vai usar, tempero verde, que é coentro, salsa. Aqui tem 8 ovos, ó, azeite e uma latinha de milho verde cozido. Então, a receita aqui não é cara, né? O camarão aqui também não tá caro. Então, essa receita, gente, é uma sugestão da Janaída, lá de Feira de Santana. Quero dar um beijo pra você, dar um beijo aí pra todos os pessoal de Feira de Santana que vem acompanhando o canal da Dila. Quem gosta de buffet, fazer buffet pra festa e tudo, é só entrar em contato com a Nanau. O Instagram dela é @JanaídaMarcelar e a lojinha dela é Doçura da Gena. Então, gente, quer fazer um buffet bem gostoso para aniversário, para casamento, para tudo, é só procurar na Nanau. Então, olha só, essa receita aqui, a Dila vai começar com, eu vou pegar esses ovos aqui, ó, vou bater em neve, esses temperos aqui, ó, eu vou cortar tudo miudinho, o camarão eu vou tirar aqui, a cabecinha, um tanto eu vou bater ele para fazer o pó, outro tanto a gente vai deixar inteiro mesmo para omelete. Então eu vou começar a cortar esses ingredientes todos aqui. Já eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer essa omelete. Fica aí, acompanha a Dila aí até o final. Quem não for inscrito no canal da Dila, se inscreve, deixa o like, compartilha essa receita pra todo mundo aí. Gente, ativa o sininho para receber todas as notificações da receita aqui do canal, viu? O camarão, ó, tirar o rabinho também. O camarão tá bonito, ó. Esse camarão aqui, eu comprei ele, foi R$15, veio bastante camarão, viu? Aqui eu vou colocar só a metade, porque não precisa. Gente, quando vocês forem fazer essa omelete, não precisa ser só de camarão, não. Vocês podem adicionar também sardinha, pode adicionar os ingredientes, que é frango, os ingredientes que vocês quiserem, as preferências de vocês. Eu tô fazendo de camarão porque eu gosto de camarão. Gosto muito de omelete de camarão e eu tô fazendo porque eu gosto, mas a preferência é de cada um, né? Se vocês tiverem aí, vocês fazem, que ela fica muito boa. Então, tô tirando aqui a cabeça. Minha irmã já tá aqui cortando os temperos miudinho. E já eu vou bater esse ovo em neve. E a gente vai iniciar essa receita, que é uma verdadeira delícia. Vocês vão amar essa receita. É uma receita muito fácil de fazer, no instante vocês fazem aí, sem preocupação de engordar, pode comer sem culpa. Olha só, é rapidinho. Então, gente, olha só. Eu já cortei aqui os temperos todos. Agora eu vou adicionar aqui um pouco de azeite. Vou colocar aqui assim, um tanto do camarão que eu falei com vocês. Vou dar uma fritadinha nele. Dar uma refogada nele aqui. Colocar um pouco de cebola para refogar junto. Delícia, eu amo camarão, viu? E agora a gente vai adicionar aqui os outros temperos, ó, que eu falei com vocês. E a gente vai dar mais uma refogada nele aqui, deixar pra cá pra segurar alto. Dar uma recheada nele aqui. Quem quiser pode adicionar repolho, cenoura ralada,
o que quiser. Vou colocar aqui também, ó, milho verde e a ervilha. Você vai dar uma refogada, gente. O sal, o cominho, essas coisas eu vou adicionar na clara. Então a gente agora vai deixar ele esfriar aqui, que é pra gente colocar os ovos. Essa água aqui, ó, tá vendo essa panela aqui? Aqui é pra, fazer, cozinhar a omelete no banho-maria. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa omelete. Então, gente, aqui eu já bati, ó, o ovo em neve, ó. Já botei a gema. Agora a gente vai adicionar aqui um pouco de colorau, que é pra dar uma corzinha. Aí é a gosto de vocês, viu? Um pouco de cominho, ó. Essa quantidade aqui. Vou botar mais um pouquinho, porque eu gosto um pouquinho dele. E ó, o camarão. O camarão em pó, que uma metade eu botei para rechear e a outra metade para colocar aqui, ó, para dar gosto na omelete. Vou dar mais uma batidinha aqui e já volto. Então, gente, olha só. Aqui é aquele recheio que a gente fez. Vocês colocam o ovo quando ele estiver frio, é para não escaldar o ovo. Aqui é o que a gente bateu agora, então a gente vai pegar aqui e misturar, ó. Olha só. O sal é a gosto, vocês provam o sal para ver se tá a gosto de vocês. Delícia, tá muito boa. Então, a gente vai dar aquela misturada aqui, ó. Com camarão, com os temperos, com os ovos. Olha só que delícia de omelete. Mistura bem misturadinho, que os camarão tá tudo embaixo. E a gente agora vai fazer o quê? Já misturamos tudo aqui. A gente vai colocar nesse saco aqui, ó, de 1 quilo. Coloca com cuidado, para não derramar. Vamos colocar ele com cuidado. Olha só. Ter cuidado porque ele dobra mesmo. Olha só. E a gente aqui vai enchendo ele, ó. Tem que abrir direitinho. É normal escorrer um pouco porque a boca dele tá um pouco estreita. Olha só. Vocês colocam a omelete do tamanho que vocês quiserem. Aqui. Não se preocupe, porque depois aqui a gente dá uma amarradinha. Eu vou mesmo colocar no funil. Mas aqui a gente vai pegar ele aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui desse tamanho. Vou pegar ele aqui, vou amarrar. A mão tem que estar bem limpinha para fazer esse processo aqui. Vou amarrar ele aqui, ó. Olha só. E vou... Corto aqui a ponta, ele não ficar grande na panela. A gente vai botar ele no saco para cozinhar no banho-maria. Vou encher aqui o saquinho tudo. Vou colocar aqui dentro. Vou encher mais um aqui para vocês verem. É bom um funil da boca grande, né? Mas eu não tenho funil da boca grande que dê para passar esses camarão, né? Aí a Dila vai colocando aqui. Na hora de vocês encher, vocês tomam cuidado para não derramar tudo, não melar tudo. Mas fica uma omelete muito gostosa e muito saudável. Olha só. É normal, como a Dila já falou, derramar um pouco e escorrer um pouco, né?
Corta aqui a pontinha, como a Dila já falou. Vou cortar aqui para cair logo lá dentro. Então, olha só o outro. Então, a Dila vai fazer assim com todos. E já eu mostro. Então, gente, olha só quantos saquinhos deram, ó. Deram 3 sacos, mas eu acho que vai ficar um omelete bem grandinha. Olha só. E aqui tá a água fervendo, ó, onde a gente vai colocar essas omeletes para cozinhar aqui, ó, no banho-maria. Olha só. A gente vai deixar ela cozinhar aqui. E depois a gente vai virando para ela ficar bem cozidinha. Gente, essa omelete tá uma delícia. Então já eu volto mostrando para vocês como é que ficou essa omelete. Então, gente, deixa eu tirar esse óculos aqui. Olha só como ficou. Cozinhou bastante. Sabe o que me lembrou? Essa omelete me lembrou abará. Ela me lembrou abará. É muito... Eita, deve estar uma delícia, viu? Olha só. Ela tá um pouco quente. Eu tirei do fogo agora. Vocês vão virando ela. Uma coisa também que ela é muito rápida para cozinhar. Não demora nadinha. Então, para uma casa... Aqui dá para bastante gente, né? Principalmente para um casal. Colocar já deixa pronto, tá quente. Já deixa pronto, na hora é só aquecer no micro-ondas. Gente, tá com cheiro, sabe de quê? De abará mesmo. Um cheiro maravilhoso de abará. Agora é paciência, né? De encher tudo certinho, olha só. Que linda. Ficou bonita, né? Mas daqui tá grande, não dá nem pra... Deixa eu tentar colocar ela aqui, encaixar ela aqui no meio, porque tá quente. Eu tirei agora do fogo. Mas olha só que linda. Olha. Vamos dar uma partida nela aqui pra ver como é que ficou. Por onde a gente começa? Vamos começar por aqui, ó. Olha que maravilha. Tá cheio de camarão por dentro. Delícia. Se vocês fizerem também, vocês podem adicionar pimenta calabresa também, que fica muito bom. Olha só. Que delícia de omelete. Cheio de camarão. Agora tá quente, né? Pra provar aqui é difícil. Vocês veem o sal. Tudo direitinho. Tudo tem que ser a gosto de vocês. Mas, gente, eu posso garantir pra vocês que é maravilhosa. Eu tô com água na boca. Aprovadíssima. É muito gostosa, é muito saudável. Olha só pra aqui pra dentro como fica. Cheio de camarão, tá vendo? Mas é como a Dila falou, vocês podem fazer de camarão, vocês podem fazer de frango, de sardinha também, fica deliciosa. A gosto de vocês e dá pra bastante gente comer, tá vendo? Só colocar um arrozinho, uma salada. Ai, Maria, vocês comentam e vocês chegam. Então faça aí, vendo os comentários da Dila, diga o que vocês acharam da omelete do banho-maria. Deixe nos comentários se gostou. Compartilha, como a Dila já falou, compartilha o vídeo. Deixa o like que ajuda muito o canal a crescer. E não se esqueça de ir lá, quem mora em Feira de Santana, quer fazer aniversário, procura a lojinha da Gena. No Instagram, Janailda Bacelar. Então é isso, beijo no coração. Fui e até a próxima receita. Espero que vocês tenham gostado muito da omelete do banho-maria. Super deliciosa, maravilhosa. Vocês vão amar fazer essa receita. Beijo, fui e até a próxima.